Você pode abrir comigo a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler hoje, e provavelmente não vamos concluir a abordagem desse texto, embora ele seja breve, mas penso ser importante a gente pensar a respeito de sabedoria no mundo com tanta informação, com tanto acesso à informação e com tanta falta de sabedoria, com tantos exageros, omissões, com tanta gente perdida, eu diria, e às vezes até ansiosa com a quantidade de informações, sem saber o que é importante e o que não é. Basta a gente pegar um início de semestre numa faculdade e olhar aquela pilha de livros ou de bibliografia que é indicada para o aluno e como é que ele vai organizar o tempo dele e mais, se faltar tempo, como é que ele vai saber olhar o que é mais importante? E mais, o que aquilo ali vai trazer para a vida dele? Eu sei que a gente vem de uma cultura que é muito de ter o título, ter o diploma para poder se habilitar para trabalhar. Em outros lugares, isso foi melhor conscientizado, de a gente pensar que o estudo pode nos ajudar nos dons que Deus nos deu. A criatividade, a inteligência, a arte. Mas a gente vem muito de uma ideia mais econômica. Preciso ter o título para poder me habilitar ao concurso ou à profissão tal e vamos ganhar dinheiro. E esse é um problema considerável quando a gente pensa em lidar com esse mundo e aprender a viver. Tiago 3, versículo 13. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Sábado agora, eu e Carolina, enquanto os nossos filhos estavam viajando, chegamos no texto de Provérbios 19 em nosso devocional. E me chamou muito a atenção, nesse capítulo, o versículo de número 27. E ele tem a ver com esse tema que eu quero compartilhar com vocês na noite de hoje. O texto diz: meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. Note, tem uma prática nossa de uma hora para outra passarmos a não escutar, não termos fome e sede do conhecimento, uma fase às vezes de nossa vida em que a gente parece que é muito mais prático
não pensa tanto a respeito do que vai fazer. O que esse texto nos diz é que a gente tende a piorar cada vez mais nesse sentido. Esse texto, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, olha que interessante. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Vejam o que eu falei agora há pouco, antes mesmo de ler o texto. Deus nos criou com dons, com inteligência, com habilidade. Deus nos criou com poderes de gestão e de administração para cuidar da sua criação e multiplicá-la. A Escritura chega a dizer que a gente é co-criador com Deus. Por exemplo, você pega o fruto e você consegue manipular aquele fruto e fazer daquele fruto outros produtos. O ser humano tem uma participação com a inteligência que Deus lhe deu na transformação daquilo que é bruto, que é recebido de dádiva, mas que a isso se agrega inteligência, gestão, conhecimento, arte. E esse produto se torna um produto mais útil, atendendo melhor a necessidade das pessoas. Ou seja, quando a gente esquece esses dons que Deus nos deu e subutiliza as capacidades que Deus nos deu porque previu que elas eram importantes, é certo que nós vamos ter algum tipo de prejuízo. É certo que nós vamos errar aqui e acolá, vamos nos omitir, ou até vamos abusar da vida que Deus nos deu por não sabermos muito bem como conduzi-la, e esse tem sido um motivo de reflexão de diversas ciências, inclusive em nosso tempo. Repito, filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. E a vida cristã, e veja bem, ao falar vida cristã, eu quisera pensar que todos tivessem uma vida cristã, porque parece que quando a gente diz vida cristã, a gente está se dirigindo aos cristãos, mas que bom que todos fossem. Porque a vida cristã é um resgate da humanidade para voltar-se a Deus e viver como Deus sempre quis que todo ser humano vivesse. Todo ser humano conduzisse a sua vida. Então eu tenho meditado a respeito desse texto aqui e me perguntado também se na minha caminhada eu mesmo não tenho me omitido. Eu mesmo não tenho deixado de olhar para alguns temas, visitar a própria Escritura, rever a minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, quer dizer, para que eu não entre numa espécie de aposentadoria do conhecimento e imagine que um outro caminho me será dado para eu ter uma vida conforme Deus quer que eu tenha, ou que eu possa atingir o objetivo para o qual eu fui criado. Vejamos o versículo 13 de Tiago, capítulo 3, que eu acabei agora de ler com vocês. Vejamos aqui. Tiago pede às pessoas que acham que têm um entendimento especial ou uma percepção superior em assuntos espirituais, para que elas se apresentem, para que elas deem um passo à frente, para que ele possa avaliar se essa sabedoria ou essa percepção que eles têm, de fato se verifica na vida dessas pessoas. Embora alguns comentaristas, olhando para esse texto, possam imaginar que Tiago está se dirigindo a líderes, por causa do capítulo 3, versículo 1, ou mestres, o texto e o seu contexto nos mostram que esse é um assunto direcionado para todos nós, para todos os crentes, para todos os filhos de Deus. É verdade que sabedoria e entendimento no Antigo Testamento são palavras dirigidas a líderes. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 1, versículos 13 e 15, se requer lá dos líderes que eles tenham sabedoria, que eles tenham entendimento. E a gente sabe muito bem que quem está em função de governança, de gestão, se não tiver sabedoria, vai ter dificuldades maiores do que as pessoas que a têm. Mas Deuteronômio capítulo 4, versículo 6, a gente pode projetar esse texto,
nos mostra que a sabedoria ela é dirigida a todo o povo de Israel. Por que não dizer a cada um de nós? Veja, Deus dizendo a Israel: guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos. Veja, é para guardar, é para cumprir. Nós temos inúmeros relatos de Jesus diferenciando aqueles que ouvem daqueles que praticam. Jesus chega a dizer: bem-aventurado aquele que ouve e pratica a minha palavra. E ele faz a distinção certamente porque nós podemos nos tornar ouvintes e não praticantes. Aliás, o próprio Tiago, nessa sua carta, vai dizer isso: sejam praticantes e não somente ouvintes. Porque às vezes a gente ouve e pensa que o dever de casa está cumprido. E entre ouvir e fazer, ou ouvir e praticar, ou viver por aquilo que foi ouvido, existe uma diferença bastante grande. Então, onde que se dá a sabedoria na vida e no povo de Israel, testemunhada diante dos povos? Na obediência, no acolhimento da palavra. Ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. É evidente que ouvindo não tem a ver com só Israel ler a lei e as nações vizinhas admirarem o texto enquanto tal, mas certamente o sentido é de que o povo se pauta por essa sabedoria, por essa vida não idólatra, por todos os princípios que orientaram a vida de Israel em todos os aspectos da sua vida. Então eu queria chamar a atenção para esse tema na noite de hoje e que nós pensássemos também a nosso respeito. Portanto, nesse texto, Tiago convida qualquer um dos leitores que possam se sentir orgulhosos com a sua sabedoria, que pensem que já chegaram num estágio adequado de sabedoria, que ao compararem-se com outros imaginam-se sábios, ou seja, todos estes que eventualmente se entendem, se enxergam, se sentem sábios, mesmo sem educação formal, mesmo pessoas bem simples, todos são convidados a uma reflexão, a que se apresentem ao que agora então Tiago vai dirigir em termos de pergunta retórica aos leitores. Veja, Tiago aqui não avalia a declaração das pessoas de possuir sabedoria em termos teológicos. O quanto eles conhecem a doutrina cristã, o quanto eles conseguem analisar um verbo grego, porque o verbo grego tem a sua complexidade de análise, assim como a língua alemã, o verbo grego tem uma certa complexidade. Mas não é disso que aqui Tiago está falando. A avaliação dele é prática, não é teológica. Ou seja, que demonstrem sabedoria aqueles que se pretendem sábios por sua conduta, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. É isso que o texto está dizendo de forma bastante tranquila. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Então a boa conduta vai mostrar uma sabedoria que o leitor tem, supostamente tem, e essa sabedoria é dada por Deus e levará essa pessoa a ser humilde. E essa humildade levará essa pessoa a ter uma boa conduta. Isso aqui é fundamental para um mundo que questiona muito a igreja, questiona nós discípulos, questiona o nosso testemunho. Na verdade, o teste da verdadeira sabedoria que Tiago aplica aqui, pega ideias essenciais nas quais ele tocou um pouco antes nessa sua carta. Por exemplo, ele falou da importância da humildade no capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta,
visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. E se você vai ao capítulo 2 dessa mesma carta, é incrível como Tiago destina uma boa parte dela ao tema das boas obras. Quando compara lá se obras e fé são a mesma coisa, se é possível ter obras e não ter fé, ou se é possível ter fé e não ter obras. O capítulo 2 é conhecido por essa frase, fé sem obras é morta. Então, no capítulo 2, ele vai defender muito que um cristão tenha boas obras, tenha bom comportamento. A boa conduta, insiste Tiago, então, nesse capítulo 3, versículo 13, é a base sobre a qual a gente demonstra sabedoria. Eu queria que vocês me ouvissem e que nós pensássemos bastante a respeito desse assunto em dias confusos como os nossos. É a base. Essa frase, inclusive, de Tiago aqui, vai encontrar vários similares em Pedro, como por exemplo na primeira carta, capítulo 2, versículo 11, que nós vamos ler agora. 1 Pedro 2,11. Vejamos. Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Um paralelo desse texto com Tiago, ele é pleno. Palavras diferentes. Tiago foi escrito bem antes de que Pedro, mas é incrível como o paralelo é evidente. A base é a mesma, os princípios norteadores são os mesmos, ou seja, nós somos chamados a, nesse mundo, mesmo em meio à perseguição, a ter um bom comportamento. E isso se manifesta através da sabedoria que Deus dirige a cada um de nós, por sua graça. A ideia de que as boas obras têm que ser mostradas com base na boa conduta é uma ideia um pouco incomum, mas ela é muito clara. São os nossos atos de obediência a Deus realizados de forma consistente, dia após dia, que compõem a boa conduta da pessoa sábia. E essa é a razão porque muita gente ingressa num espaço como esse, tem uma experiência conosco de forma individual e eventualmente pode se decepcionar e englobar a igreja toda nesse sentido. Esse é o motivo pelo qual padres, sacerdotes, pastores que se envolvem em escândalo acabam trazendo ou contribuindo para uma generalização quanto ao julgamento crítico que muitos não cristãos e também cristãos fazem quanto ao nosso proceder. E nós temos que pensar a respeito disso. E isso começa por uma autocrítica individual, a respeito da provocação que mesmo Tiago aqui nos está fazendo. Veja, o que Tiago parece querer dizer é que as boas obras têm de ser feitas em espírito de humildade. Veja o versículo 13. As boas obras têm que ser feitas em espírito de humildade. Humildade é essa que é ela mesma o produto da sabedoria. O que houve com o nosso telão? Sumiu aí? Então veja, quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Então, duas coisas eu queria destacar nesse texto.
que Tiago parece querer dizer? Primeiro, a verdadeira sabedoria produz boas obras e a verdadeira sabedoria produz humildade. A verdadeira sabedoria produz boas obras e a verdadeira sabedoria produz humildade. Ou podemos escolher aqui a palavra mansidão. Os resultados da falsa sabedoria, no versículo 14, que a gente vai ver logo a seguir, que são inveja e egoísmo, estão exatamente na contramão dessa humildade que nos é dada e que se manifesta através de um bom comportamento. Não dá para tangenciar o tema da mansidão ou da humildade imaginando bom comportamento que não venha do alto e que seja antecedido por uma humildade do homem junto a Deus, sabendo dos seus limites e buscando em Deus então aquilo que o ser humano não tem e se deixando então agraciar por Deus com aquilo que nos pode ajudar a ser pessoas boas, honestas ou generosas. A humildade ou mansidão não era em geral valorizada pelos gregos. A gente já lidou com esse tópico aqui em outros momentos. Os gregos achavam que a humildade indicava um tipo de servilismo indigno de uma pessoa forte e confiante. Então, para um grego, ser humilde era falta de confiança em si mesmo. Mas no Novo Testamento há um contraponto a essa ideia. E é por isso que a gente tem que ter cuidado com a filosofia, para olhar a filosofia à luz da Escritura e não a Escritura à luz da filosofia. Eu sei que às vezes entre nós, ou entre os jovens, o desejo pela filosofia é uma coisa legal, a gente incentiva inclusive desde que a gente saiba o ponto de partida, para não fazer da fé um adereço da teologia, ou um adereço da filosofia, mas fazer da filosofia serva da teologia como deve ser o seu lugar. Porque Jesus se apresentou como alguém manso. Em Mateus 11, 29, ele se apresenta como alguém manso e humilde de coração. E mais, ele abençoou, bem-aventurados os humildes de espírito, e também ele abençoou os mansos, em Mateus capítulo 5, versículo 5. Irmãos, essa humildade ou mansidão vem do entendimento de nossa posição de criaturas diante de um Deus glorioso. O próprio Tiago vai escrever em outro momento: sujeitai-vos, portanto, a Deus. É isso que nos vai dar consciência da nossa pequenez, do nosso lugar subalterno e do lugar de destaque do nosso Deus em sua grandeza, em sua glória, em sua soberania. Essa humildade reconhece quão incapazes a gente é em nós mesmos e por nós mesmos de alcançarmos realização ou de traçarmos o nosso destino no mundo. Você já parou para pensar sobre fazer escolhas e onde essas escolhas nos levarão? Você já chegou a pensar, por exemplo, que se você tivesse escolhido de um jeito diferente ou tomado decisões diferentes alguns anos atrás, você não estaria no mesmo lugar, possivelmente? Isso para você é importante? Pensar a respeito disso é algo importante, não para ficar se lamentando apenas sobre o que eu perdi, mas sobre quem conduz a minha vida e se eu hoje estou onde eu deveria estar. E mais, se eu fui conduzido por Deus nesse caminho, ou eu tentei por mim mesmo, tateando que nem um cego, encontrar o meu lugar nesse mundo. Essas são perguntas fundamentais, que vão inclusive justificar o fato de você estar aqui hoje e ter paz. Essa atitude deveria também se traduzir, essa de humildade junto a Deus, em humildade em relação aos nossos irmãos. Eu vou citar alguns textos para a gente ver como esse tópico é importante na Escritura. Gálatas 6:1, veja bem, olha o que diz aqui:
Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Esse é um belo texto para pastores, para líderes, para irmãos de forma geral, porque a gente sempre está ajudando alguém, sempre cooperando com alguém, sempre ensinando alguém, seja um filho. Veja a atitude de saber que eu preciso ser brando com aqueles que estão sob minha responsabilidade e que eu tenho atenção para não ser hipócrita, para eu não transgredir as normas que eu condenei, ou a prática delas que eu condenei em quem errou e que agora eu estou ajudando. Espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Agora, se a gente está reagindo às coisas da nossa vida, se um pai ou uma mãe começam a só reagir aos erros dos seus filhos, eles não vão ser munidos de graça, de sabedoria, não vão ter um espírito humilde, e a correção dos pais para com os filhos vai ser um bate-boca, vai ser violenta, vai ser sempre quando a pessoa já não aguenta mais, em caráter já de exceção. E não é para ser assim. Um outro exemplo, Efésios 4, 1 e 2. Olha o que diz aqui Paulo nessa sua carta. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. A primeira coisa que diz é com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Ou seja, isso não é um tema periférico, isso é um tema estrutural, uma espinha dorsal da vida cristã e da vida de um cristão, e que nos é possibilitada pela graça de Deus, pela grandeza do nosso Deus, que dá sabedoria àqueles que a buscam ou que pedem. E o próprio Tiago vai dizer isso no capítulo 1 da sua carta. Um outro exemplo, Colossenses 3:12, versículos 12 e 13. Colossenses 3:12 e 13. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem também uns aos outros. Esse para mim é um erro assim, de quem não é cristão. Ele traz consigo a ideia de que a igreja é um lugar de perfeição, quando na verdade a igreja tinha que ser um lugar que sabe lidar com os seus problemas. Não que necessariamente é perfeita, porque somos seres humanos pecadores, mas deveríamos aprender a lidar com o perdão e ter humildade para ser corrigido, e também amor para perdoar aquilo que causou ofensa a nós, ou causou perda material, inclusive. O ponto não é ser perfeito e não ter os problemas, o ponto é como a gente lida com esses problemas. Agora, entre saber o que é certo e fazer, existe uma distância grande, mas existe um Deus que opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. E para mim aqui, na hora de praticar e de viver tudo aquilo que a gente sabe há muitos anos que é assim que se deve fazer, nos falta condições. A gente está irritado, a gente se sente atacado, a gente quer se proteger, não quer que apareçam nossas fraquezas, e a gente sai literalmente cortando cabeças em cima daquilo que a gente imagina que as pessoas fizeram. Um outro texto, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 e 25. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, e até na hora da disciplina é com mansidão quem se opõe a ele. Então, certamente haverá situações numa comunidade em que alguém vai se insurgir, vai se rebelar, vai insistir, vai falar mal de um pastor, vai ir contra o que o pastor está dizendo, e o pastor obviamente pode também estar errado,
não é diferente de um ser humano, mas às vezes o motivo dessa rebelião é de coração. É de autopreservação. Mesmo assim, esse líder precisa praticar a disciplina com mansidão, na expectativa de que Deus haja. Ele não tem que praticar disciplina para acabar com tudo, ele tem que ser um instrumento de recuperação. E se a gente começa a pensar nisso nos casais, na relação com os filhos, ou na relação com os irmãos, a gente nunca devia quebrar pontes, a gente sempre devia restaurar caminhos. Sempre devia recuperar o que foi perdido por meio de Jesus, por causa daquele que nos amou de tal maneira que possibilitou pelo amor e pelo perdão que haja reconciliação. Na expectativa, quando a gente vai disciplinar alguém, corrigir uma situação, a gente vai para dizer tudo que a gente sabe, para despejar tudo que a gente conhece, ou a gente vai para recuperar aquela pessoa. Mas vejam esse texto de Tito, e eu acho que ele é bem oportuno para o tempo em que a gente está inserido nesse momento no Brasil. Tito capítulo 3, versículos 1 e 2. Veja só. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Essa palavra está difícil de praticar nesse momento. Está difícil. E ela é difícil porque começamos a perceber que aquilo que está nos nutrindo é notícia atrás de notícia, e vídeo atrás de vídeo, e nem sempre o Senhor Jesus e o seu proceder. Eu certamente caí nisso aqui. Tem horas que dá aquela vontade humana de chutar o pau da barraca, como se diz. Vamos parar com essa bagunça aí. E o engraçado ainda é que fatos coincidem, mostrando os pesos inadequados, a injustiça de um lado e de outro. Mas é uma palavra que deveria chamar a nossa atenção, queridos. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Eu sei que também pode ser nossa função protestar, mas a gente tem se apresentado para uma boa obra. O nosso país, por exemplo, é um país historicamente em que o Estado acaba concentrando um monte de atividade. E a gente, como cidadão, não tem iniciativa para ajudar ou contribuir naquilo que a gente podia contribuir. Isso é muito comum. Os Estados Unidos é um pouco diferente. Ali o associativismo funciona melhor. Aqui não, aqui tudo é Estado. Tem que ter dinheiro, tem que ter verba, e se está faltando alguma coisa, a gente vai lá na prefeitura, vai lá no governo, protesta. Protesta porque a gente se desincumbiu de um lugar de cidadão generoso, preocupado com os seus vizinhos e preocupados com a nossa cidade. Isso não é uma questão de opinião, isso é fato. Hoje, agigantado como está, a gente olhou para o Estado como um senhor salvador de tudo e de todos, e nós nos desincumbimos do nosso lugar de cidadãos cristãos que podem ajudar a sua cidade. Mas esse texto ainda é um pouco mais provocativo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Veja. 1 Pedro capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 e 2 e depois vamos pular para o versículo 8.
Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do quê? Da conduta de sua esposa. Versículo 2. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então, ao dizer isso, não está excluindo que também o marido que tem uma esposa não crente deveria agir da mesma forma. O fato de não estar ali não quer dizer que não seja um princípio. Mas é fato que o comportamento, a atitude, o bom testemunho, às vezes fala mais do que muitas palavras. Mas ele dá mais trabalho. Ele exige algum espírito que norteie ele. Ele exige algum tipo de força, ânimo, algum tipo de inspiração que nos faça agir desta forma. Porque do contrário, nós somos levados por aquilo que a gente tem. Mas eu quero pular para o versículo 8, desse mesmo capítulo. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Vamos indo. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Pois para isto mesmo vocês foram chamados a fim de receberem bênção por herança. Olha o que aqui Pedro está dizendo, que a gente foi chamado para isso. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, quando a gente sabe que uma situação está mal resolvida, a gente tem se empenhado por resolver aquela situação? Ou a gente faz de conta que ela não existe, contorna um irmão, contorna um outro ali, vira o rosto? O texto não só diz para a gente buscar a paz, o texto diz, por exemplo, para a gente se empenhar pela paz. E eu não me refiro aqui somente a uma comunidade, eu me refiro à nossa cidade, por exemplo, ao nosso bairro ou ao nosso condomínio. Ontem mesmo, no condomínio em que eu moro, montaram lá uma estrutura de eventos no nosso salão de festas, que é para um show ao ar livre, com gerador, com todo tipo de estrutura, com banda. A gente costuma fazer uma brincadeira, né? Que nem vou falar aqui agora, eu sei que deu a curiosidade, né? Mas basicamente, estou lá eu e a Carolina, querendo dormir, e o pessoal começa aquele show, literalmente, sem perguntar para vizinho, sem perguntar para a rua, sem perguntar para ninguém se pode, e até que alguém lá chame a polícia ou faça uma denúncia mais grave. A gente começa a ficar indignado, começa a ficar bravo, começa a pensar no que é possível fazer. Vamos acionar o síndico, vamos chamar os bombeiros, não adianta nada, vamos chamar a brigada militar. Depois você começa a pensar, mas só um pouquinho, quem sou eu? Se eu interfonar lá agora para baixo e dizer, né, a partir do meu apartamento que eu estou importunado, eu não vou estar agindo igual aos outros. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que simplesmente viver a vida e calar nossa boca, mas será que eu preciso ser o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro e reverberar uma indignação, talvez que venha de outros motivos, onde eu me sinto lesado no meu direito? Como é que eu reajo como cristão naquela hora? E no fim, o show durou muito pouco. Em alguns minutos ali, desmontaram tudo. Ou seja,
literalmente, aquilo ia tomar um volume que não merecia, que era desproporcional. Mas vejam esse texto, o que ele diz ainda adiante. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, pelo contrário, e aqui eu queria que você pegasse. Santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração. Tu está lá fazendo bem, ajudando alguém, de repente prega o evangelho para alguém e toma uma ação judicial. Crime, hoje, cabe quase tudo. Mas você está lá fazendo bem, de forma voluntária, ou tendo uma outra iniciativa generosa com um vizinho, e de repente você vai lá e se incomoda. E aí vem Pedro e diz assim: santifiquem a Cristo no coração. Geralmente a gente usa esse texto aqui para defender, fazer apologia, ou apologética, defender a doutrina cristã. Mas vejam o contexto, parece que a santificação é muito mais sobre a maneira como a gente responde aos ataques, às injustiças, do que a articulação intelectual de uma doutrina para defender o que a gente pensa. Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a tudo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência. Boa consciência, você sabe fazer alguma coisa em que a tua consciência não vai te acusar, porque você não deu lugar a um erro, não deu lugar a uma coisa injusta. Você faz aquilo com pureza, com honestidade, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses, aí sim, que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Uma coisa é difamar, outra coisa é quando as pessoas criticam e têm razão nas críticas que fazem. Irmãos, a igreja não é um povo que segue só uma filosofia, que segue só uma doutrina. A igreja é o povo de Deus, são os filhos de Deus, que herdaram a natureza divina, que são convidados a um caminho diferente, a imitar o seu mestre, a se deixarem trabalhar para terem uma postura condizente com a do seu mestre. Nós, advogados, às vezes somos mais tentados porque conhecemos a lei, sabemos dos meios legais de nos defendermos, mas muitas das vezes estamos com isso protegendo nossa vaidade, protegendo de a gente ser trabalhado e moldado e evitando a gente ser trabalhado para ser mais manso, inclusive, quando provocado indevidamente. É incrível esse texto aqui. Façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Quem é a igreja? O que é ser um discípulo de Jesus? O que é ser o povo de Deus em nosso tempo hoje? Aí o versículo final: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Quantos dizem amém para essa palavra de Pedro? Porque a gente vai ser tentado a fazer justiça com as próprias mãos, vai ser tentado a arrumar argumento para se defender e vai ter dificuldade de dar um bom testemunho. Já quer terminar o sermão.
a insistência de Tiago de que a sabedoria tem de ser testada pelo tipo de vida que o indivíduo leva, está completamente de acordo com o Antigo Testamento. Eu queria que você ouvisse isso bem. A nossa sabedoria é testada pelo tipo de vida que a gente leva, não é pela nossa enciclopédia. E é muito legal isso hoje, né? A gente vê um monte de live, de vídeo, de youtuber, geralmente uma biblioteca atrás, os diplomas, né? A formação curricular ali, tudo muito bonitinho, mas como é que essa pessoa vive? Quem é essa pessoa? Esse mundo virtualizado de vida, inclusive, nos impede de a gente se conhecer. A gente tem avatares nossos. Nós não nos conhecemos. Nos conhecemos a partir de fotos retocadas, de vídeos selecionados, de experiências manipuladas, mas a gente não se dá a conhecer e nem nos conhecem para saber quem a gente é. Pois repito, essa sabedoria que Tiago aqui nos leva a compreender, ela é testada pelo tipo de vida que a gente leva. E onde começa a sabedoria, meu irmão? Onde começa a sabedoria? Provérbios capítulo 1, versículo 7. A sabedoria tem um ponto de partida insubstituível e inegociável, que é o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor não vai só te instruir intelectualmente sobre o certo e o errado, bom e mal, belo e feio, vai te iluminar para você mergulhar no caminho de Deus. É diferente. O temor do Senhor é o princípio do saber. É por isso que, por mais trabalhador que a pessoa seja, por mais dedicada nos estudos que ela seja, por mais recursos que ela tem em sua conta bancária, se a pessoa não tiver o temor do Senhor, eu lamento, ela não viverá uma vida sábia. Isso é norteador para tudo que somos e planos que fazemos. O temor do Senhor, temer a Deus, saber que eu sou uma criatura de Deus, em Cristo eu sou filho dele, que o ar que eu respiro é dádiva dele, que eu preciso do perdão dos pecados em todo momento do meu viver, que minha vida pode acabar amanhã, mas nem por isso a minha vida acabou, porque eu sou eterno em Cristo, que eu não posso colocar toda a minha esperança nesse mundo, mas que há um mundo para além do material que me aguarda. Saber dessas verdades, de quem eu sou, porque eu temo o Senhor, porque Deus para mim é real e existe, vai orientar tudo o que eu faço, a minha poupança, meus investimentos, como eu crio os meus filhos, com quem eu caso ou eu não caso. Sem o temor do Senhor não haverá referenciais e nem vida para nós. Vivemos sem sabedoria. Esqueça, esqueça, esqueça mesmo. A sabedoria começa aqui. Veja Provérbios 2:9. Olha que interessante esse texto. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Mas eu vou propor esse texto na nova tradução da linguagem de hoje. Provérbios 2:9. E ali o sujeito da ação é a própria sabedoria, tá? Esse é o contexto. Olha só. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto e saberá o que deve fazer. No mundo relativista como o nosso, em que agora a sexualidade está completamente acessória para a escolha da vida que a pessoa quer ter, num mundo como o nosso, perdido como o nosso, não há referência absoluta, não há alicerce seguro e duradouro a não ser o temor do Senhor e o temor da sua palavra. Se você me ouvir, você vai entender o que é direito. Ao mesmo tempo, quanto mais a pessoa peca, mais ela afunda no abismo e os seus referenciais ficam ofuscados. É por isso que a gente não
se surpreende que pessoas façam um caminho progressivo para o mal, porque isso de fato é muito sutil, é sedutor. A gente vai perdendo nossas raízes, nossa história, nossa tradição, e a gente se solta num mar aberto e só vê água no entorno, não tem referencial. Pois aqui o convite é para que se ouça a sabedoria, para que eu entenda então o direito, o justo, o honesto, e para que eu saiba o que eu tenho que fazer. A sabedoria no Antigo Testamento não tem nada de intelectualidade, ela é um conceito prático, saber viver a partir do temor a Deus. Veja o capítulo 2 ainda, versículo 20 de Provérbios. Pode ser no texto normal. Tendo a sabedoria, você andará. Você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Nós não estamos falando aqui de inteligência, nós estamos falando aqui de sabedoria que começa por temer a Deus. E esse temer a Deus vai me ajudando em minha caminhada, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, nas minhas prioridades. Quer ver um tema extremamente importante em que a gente mostra sabedoria? Namoro e casamento. Quem você vai escolher? Com base no quê? O que é importante? Sobre que bases você está arremessando seu casamento de 30, 40, 50 anos, a pessoa com quem você vai viver o resto da vida? Que critérios você elegeu para escolher alguém confiável com quem você vai viver muitos anos? O que é importante? O que é duradouro? O que é seguro? Essas são perguntas que um casal tem que responder. Mas nem sempre a gente faz essa reflexão e a gente sai se conduzindo por aquilo que nosso coração acha bonito, naquele momento quer, ou para aquilo que nossas emoções nos impulsionam. A gente não avalia e a gente bebe, come daquilo que semeia. Então veja, tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Queridos, estavam em contraste forte com essa perspectiva bíblica aqui, certas ideias gregas de sabedoria que valorizavam, é verdade, a capacidade intelectual apenas e o conhecimento de supostos segredos divinos. Às vezes em detrimento da vida moral. Os coríntios é que tinham isso. Essa sabedoria deles, entre aspas, ou essa filosofia que Paulo combate muito no capítulo 1 e no capítulo 2 da sua primeira carta. Eles dissociavam sabedoria de vida prática, falavam de iluminação e mantinham relações promíscuas, porque dissociavam sabedoria de uma coisa moral para a vida, para o comportamento. Veja o versículo 14 desse texto de Tiago que acabamos de olhar. Feita a pergunta retórica, feito o desafio aqui de Tiago para a gente pensar a respeito de nós mesmos, se temos sido sábios, ele sugere uma resposta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Ora, este é um texto fundamental. Porque todos nós sabemos que aqui nessa caminhada da sabedoria, sempre é possível crescer, evoluir, sempre é possível saber mais e praticar mais. O complicado é quando a gente não se dá conta de que é falto dessa sabedoria no dia a dia. E a gente está conduzindo a nossa vida durante meses, anos, e consequentemente colhendo aquilo que
podia ter sido melhor plantado. Se uma pessoa abriga no coração, se ela guarda, retém inveja amargurada e ambição, essa pessoa, na verdade, escute bem, vive uma mentira. Queria que você guardasse isso consigo. Isso é fundamental. Se uma pessoa retém no coração inveja e ambição egoísta, na verdade, essa pessoa não deve mentir para si mesma, ela deve reconhecer que ela está mentindo. Porque ela afirma ser sábia, mas se conduz de uma forma que nega o que ela defende. A razão para Tiago chegar a essa conclusão é que a inveja amargurada e a ambição egoísta são o oposto da humildade. O oposto. Se a humildade, portanto, marca a pessoa sábia, se a humildade marca a pessoa sábia, essas qualidades negativas aqui excluem a pessoa de ser considerada sábia. Inveja amargurada e sentimento de rivalidade. Esse é um perigo, inclusive, entre as igrejas cristãs ou entre os líderes cristãos. Esse é um perigo entre o casal. Esse é um perigo entre irmãos de carne e sangue. Esse é o perigo numa comunidade. De a gente se pautar por aquilo que o outro tem, de cobiçar o que o outro tem ou a outra tem e não perceber que aquilo que Deus tem para mim, com isso eu me contento, com isso eu quero servir, e eu entendo o meu lugar no corpo de Jesus. A palavra aqui traduzida por inveja, no versículo 14, é uma palavra importante, no grego zelos, daí vem a palavra zelo. Ela tem dois sentidos, um neutro ou positivo, que tem a ver com engajamento, esforço, dedicação, e um sentido negativo de zelos no grego, que é inveja. O primeiro sentido é visto em muitos textos que descrevem Deus como zeloso. Por exemplo, Deus exige que o seu povo sirva somente a Ele, renuncie aos falsos deuses. E, consequentemente, também os seres humanos são convocados a viver de forma zelosa, temendo a Deus, guardando o Evangelho. Lembra de Finéias? Finéias matou israelitas porque estes comprometiam a santidade do povo de Deus ao dormirem com estrangeiras. Ele é o protótipo do Antigo Testamento dos zelotes. Jesus demonstrou o mesmo zelo pelo templo quando expulsou os mercadores do templo com um chicote. Os terroristas judeus da época de Tiago, os zelotes, perseguiam uma campanha de violência contra os romanos a fim de restaurar a pureza de Israel como teocracia. Eles receberam o nome de zelotes. A intenção aparentemente era boa, os meios eram inadequados, traziam, claro, consigo uma ideia ainda de reino no sentido político. E tentavam, com a própria força, com as armas, expulsar os romanos. Mas a palavra zelo também tem um sentido negativo, porque se refere ao desejo egoísta de possuir coisas que não são nossas. Atos capítulo 5, versículo 17, que belo texto este aqui, como advertência para nós. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Os apóstolos estavam pregando, milagres estavam acontecendo, a igreja estava crescendo, e aqui, os caras da religião ficaram com muita inveja. Versículo seguinte.
Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Quantas das coisas que a gente faz, na verdade, são motivadas por inveja e a gente tenta dar uma roupagem cristã ou pura? O que está por detrás do que a gente faz? Porque uma coisa é o argumento, outra coisa é o que a gente deseja. Quando a gente usa um argumento, quando na verdade a intenção do nosso coração é tomar aquele lugar, tomar aquele bem, destruir aquela pessoa. Então veja, ainda em Atos, capítulo 13, versículo 43, havia a terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Adiante. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. A igreja está crescendo. Adiante. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja. E blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Minha irmã, essa é uma coisa que só Deus pode fazer, com a qual só Deus pode lidar. Pode até usar um irmão ou uma irmã, mas é preciso detectar se aquilo que motiva o que você faz parte desse espírito. Porque você pode se voltar até contra coisas boas. Você pode se voltar contra uma igreja, contra um irmão, você pode se voltar injustamente contra o inimigo errado. Eles viram que o trabalho crescia. Então, este zelo, traduzido no sentido negativo por inveja, não é uma coisa boa. Pois é isso que aqui Tiago tenta detectar junto aos seus leitores, mas ele os convida a pensarem sobre si mesmos. Porque não importa o que as pessoas estão vendo, importa o que motiva suas palavras, suas decisões, seus planos, e se você teme a Deus. Não importa se o pastor sabe do teu motivo real, não importa se o irmão sabe, mas Deus sabe. E quando Deus sabe, Ele te mostra e mostra para você ser ajudado, para se deixar ajudar, de modo que você tenha uma conversão de coração naquilo que é totalmente pecaminoso e não oferecerá nenhum fruto bom, porque se o Espírito é esse, não espere bom fruto, quando o Espírito originário que alimenta as tuas ações é esse. Não esqueça isso. Você pode ter sucesso no trabalho, você pode ter sucesso em outros lugares da tua vida, mas se o Espírito é ruim, aquele que motivou, construiu e animou as suas ações para chegar onde você chegou, um dia a casa vai cair. A qualificação aqui dessa inveja como amargurada, no grego pikros, é usada também para a água no versículo 11. Deixa claro que Tiago tem em mente um tipo ruim de zelo, de empenho, de dedicação, que tem a ver com inveja. Você já viu pessoas dedicadas, e empenhadas e motivadas por inveja? Isso é terrível. Elas são obstinadas. Tiago deixa claro que há um tipo ruim de zelo. Como o contexto aqui sugere, ele está pensando particularmente no tipo de zelo ciumento ou na inveja que as pessoas demonstram quando outra pessoa, por exemplo, contesta as suas ideias e ganha, quem sabe, uma audiência que você gostaria de ter. Isso não é fácil de administrar. É complicado.
O que torna essa nuance de inveja provável como alguma coisa ruim é a palavra que vem depois. No grego, eritheia, sentimento de rivalidade. Então, não é só a primeira palavra, inveja amargurada, que nos dá segurança de que aqui tem um espírito inadequado que nutre as ações, mas o sentimento de rivalidade. Palavra essa que aparece em outros lugares também. Em algumas traduções, a ambição egoísta. A única ocorrência dessa palavra antes do tempo bíblico é em Aristóteles, que descrevia essa palavra o zelo partidário de políticos facciosos e ambiciosos por poder na sua época. Esse significado faz sentido aqui então. Alguns que se orgulham de sua sabedoria e entendimento demonstram um partidarismo ciumento e amargo que é a contrariedade da humildade produzida pela sabedoria verdadeira. Por isso, Tiago vem dizer, não mintam contra a verdade. É como se nós estivéssemos sendo chamados a atenção. Não se engane. Não prolonguem isso. Enfrentem. Se esses são os espíritos que motivam a vida de vocês, lidem com isso por mais doloroso que seja, porque o fruto vai ser bom e vai nascer antes e semeado antes do que a gente adiar esse tipo de confronto. Por fim, eu vou ficar no versículo 14 hoje. Tiago adverte as pessoas caracterizadas por essas facetas negativas para não se gloriarem disso, para terem vergonha. Sabe quando a gente é vaidoso e ciumento e se orgulha disso, é pior. Tiago está dizendo, cai em si na verdade e tenha vergonha de ser nutrido por esse espírito cobiçoso, rivalizante e invejoso. Tiago os convida a não se gloriarem disso e não negarem essa verdade, encararem ela de frente. A palavra para gloriar é uma forma composta de um verbo usado por Paulo na forma simples. Mas a ideia aqui é se gloriar no sentido de ter orgulho em ou pôr a confiança em, ou naquilo que você é. E um texto que pode fundamentar muito bem esse tema está em Jeremias 9, 23 e 24, que eu convido vocês a lermos. Veja. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Veja isso aqui. Volta. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Adiante. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Meus irmãos, gloriar-se da sabedoria, quando alguém demonstra inveja e ambição, é mentir contra a verdade sobre o que a sabedoria é e o que ela faz. Pois a sabedoria sempre deve vir acompanhada pela humildade.
Pelo menos essa é a palavra de Tiago aqui. Dura, talvez, para nós e para um diagnóstico que a gente faz a nosso respeito. Mas é a consciência de que eu sou uma criatura, que tudo que eu tenho recebi, que eu não decido sobre o meu dia de amanhã, é Deus que tem no seu livro todos os meus dias. Que se Deus observar iniquidade, quem subsistirá, mas com Ele está o perdão para que eu o tema. E é colocar todos os nossos planos, porque o coração do homem faz muitos deles, mas quem decide, por fim, tudo, é o nosso Deus. Baixa a tua cabeça nessa noite. Pai de amor e de misericórdia, Pai de bondade, Pai de sabedoria e de graça. Quem somos nós? Quem somos nós para te importares conosco? Quem somos nós para te lembrares de nós? Somos como a neblina que cedo passa. Fazemos planos e, às vezes, o Senhor ri dos nossos planos, da nossa presunção, da nossa engenhosidade para manipular e planejar aquilo que não é bom, tentando resolver do nosso jeito, da nossa maneira. Perdoa o nosso pecado. Perdoa a vaidade do nosso coração que nos impede de enxergar quão carentes e pequenos nós somos. Perdoa a nossa falta de humildade, que é a falta de consciência, acima de tudo, sobre quem o Senhor é. Que a nossa glória, Senhor, esteja somente em Te conhecer. Se algum louvor existe, se alguma virtude há, ela vem do alto. E nós somos apenas receptores das Tuas dádivas. Eu peço, abençoa o meu irmão hoje à noite aqui, a minha irmã. Abençoa cada jovem, cada pai, cada avô, cada menina. E nos guarda da tentação. Nos guarda, Senhor, tantas vezes de sermos presunçosos e acabarmos sofrendo e juntamente quem está conosco no mesmo barco. Perdoa a dureza do nosso coração, a insistência em mentir contra a verdade, de enfrentar os nossos males com a graça de Cristo. Ajuda o meu irmão, ajuda a mim, ajuda a cada um de nós nesta comunidade a percebermos que sem Ti nós não somos nada, Senhor. Nada. Nada somos sem Ti. Peço que dês aos meus irmãos e a todos nós uma semana diferente. Peço que dês a todos nós um domingo diferente. Que possamos começar a segunda-feira temendo o Senhor, convidando o Senhor a fazer parte do nosso planejamento, sujeitando a Ele nossas ideias, e descansando, e esperando, e confiando, e fazendo de Deus verdadeiramente o nosso Deus, e vivendo de forma sábia. Perdoa a ansiedade que assola a Tua igreja, Senhor, nesses dias. Perdoa o desespero com o qual a gente tem agido,
gastando tempo e energia. Nos ensina a confiar em Ti, Senhor. E abençoa cada um de nós hoje à noite aqui nesse lugar, no poder do Teu Espírito, para a glória do Teu nome. Amém.